Fichamentos para TCC. Então, tratando de levantamento bibliográfico. É possível, para se fazer um fichamento, né, para um trabalho, TCC, monografia, dissertação, tese, portfólio, seja qualquer tipo de trabalho que você for realizar, você pode seguir aí um exemplo de uma ficha, né, um fichamento que você pode fazer, onde nessa ficha ele tenha todos os itens necessários para você conseguir recuperar os dados depois da onde você extraiu a pesquisa sua em si, tá? Então, normalmente, quando se utiliza o fichamento, a gente já coloca o tipo de material que você consultou, sendo livros, artigos, né, se é periódicos ou não, se é de um simpósio e tudo mais, tá? No assunto tema, normalmente você já faz a busca utilizando suas palavras-chave. Então, seria bom você colocar naquele fichamento de qual palavra-chave você está tratando. Importante colocar a referência bibliográfica, né, conforme as normas da BNT, seguindo o padrão, né, tendo o nome, sobrenome do autor, o título, o nome do periódico, da revista que você está utilizando, o volume, o fascículo, o ano, a página da qual você está utilizando, a página que compreende a publicação do artigo, quantas páginas tem o livro. Então, são dados que é importante você já colocar dentro dessa ficha, para que você não precise voltar a procurar outros dados posteriormente. O resumo, dentro do resumo desse fichamento, ele consiste em que você vai fazer uma leitura do documento que você está pesquisando e verificar qual parte te interessou. A partir do momento que você faz uma leitura desse documento, você vai extrair um pensamento do autor. Então, esse pensamento você redige, né, utilizando suas palavras. Então, utilizando suas palavras, você está fazendo um resumo do material exposto, né, e você vai fazer uma citação, então, indireta, no qual você usou a ideia do autor e você está representando essa ideia com suas palavras. Nesse caso, você vai colocar o sobrenome do autor e o ano entre parênteses, ok? Para você não perder os dados aí depois na hora de compilar, né, todos os fichamentos que você fez para utilizar aí na introdução, no desenvolvimento do seu trabalho. A citação direta a gente costuma a utilizar ali colocando aspas na frase que você copiar e colar do autor, né? Sempre citando qual página você extraiu aquela frase. Então, normalmente na ficha em destaque que você está trabalhando, você já coloca entre aspas para você saber que realmente você fez uma citação direta, você copiou e colou de um autor. E por isso que é necessário você marcar qual a página que você extraiu esse item, essa linha. Lembrando que temos padrões quando utilizar a citação com mais de 3 linhas e menos de 3 linhas, ok? E normalmente também nessa ficha o aluno, né, o pesquisador pode colocar ali alguma consideração que ele acha pertinente para aquele texto. Por exemplo, você fez uma pesquisa sobre uma palavra-chave que trouxe para você informações que dá para você utilizar numa introdução, ou especificamente vai utilizar ali para sua conclusão, ou vai utilizar para o seu desenvolvimento. Então, você coloca ali essa observação nas considerações, né? Utilizar esse item em determinada parte do trabalho. Indicação da obra. A indicação da obra você pode colocar ou não,
tá? Isso aí é mais critério do pesquisador, tá? O local da onde você está fazendo a obra, o levantamento, também não importa, porque você pode estar na sua casa, você pode estar em outros lugares, né? Ou em outra cidade, não tem necessidade. O que importa mesmo é o local na onde foi publicado aquele artigo, revista ou livros que você está consultando. Normalmente, nas regras da BNT, a gente tem que observar que ela sempre tem mudanças, tá? Às vezes ela traz mudanças e a gente tem que se atualizar de acordo com as alterações que ela propõe. Então, mediante a referência bibliográfica das normas da BNT, normalmente quando vai trabalhar a referência bibliográfica de um livro, por exemplo, a gente costuma colocar aí o sobrenome do autor, né, em maiúsculo, caixa alta, e em seguida o nome do autor. Então, no caso aqui, o autor é Marina de Andrade Marconi, então Marconi vem primeiro em caixa alta, depois seguido de vírgula e Marina de Andrade no nome. Posso utilizar a abreviação também, em vez de colocar Marina de Andrade, eu vou colocar M.D.A. Então fica Marconi M, né, de Marina, D.A. de Andrade, tá? Seguido do que? Do título do livro. Esse título do livro vai estar em negrito, porque compõe uma referência bibliográfica de livro, tá? Seguido de ponto, a cidade da publicação e a editora, né? Então, normalmente, no caso aqui, é feito em São Paulo, da editora Conselho Estadual de Artes e Ciências Humanas, né? Então, eu vou colocar a cidade de publicação, a editora de publicação, vírgula, o ano, né? Vírgula, o total de páginas dessa obra, tá bom? Então, se eu já fiz essa citação na referência bibliográfica, lá no final do meu trabalho, eu tenho que colocar de acordo também no corpo do trabalho. Então, sendo que no corpo do trabalho eu tenho lá algum trecho que eu fiz resumo, né, uma citação indireta, eu vou utilizar então como referência no meio do texto. Eu posso colocar, por exemplo, segundo Marconi, entre parênteses, 1987, e citar o resto do resumo que eu fiz dele, né? Ou também posso colocar o resumo que eu fiz desse artigo, né, ou desse livro, e colocar a citação no final do trecho, né? Então, aí no final do trecho a gente sempre coloca o sobrenome em maiúsculo, entre parênteses, vírgula, nome, né? Então, eu tenho nome, vou colocar vírgula e vou colocar o ano, sempre entre parênteses no final do trecho, final do parágrafo, tá? Isso para a citação indireta, no qual eu fiz um resumo. Se eu fiz uma citação direta, né? Peguei um trecho do autor, copiei e colei do jeito que está na obra. Então, se eu for fazer essa citação no final do parágrafo, eu posso colocar ali, então, Marconi, vírgula, o ano, vírgula, a página da onde eu extraí, entre parênteses, no final do parágrafo. Se eu for fazer a citação no meio do parágrafo, no começo do parágrafo, eu posso utilizar o exemplo de como assim, segundo Marconi, entre parênteses, 1987, vírgula, P ponto, e número da página, eu estou usando então a citação direta e sempre colocar aspas para identificar que é uma citação direta. Aqui está um exemplo do que eu acabei de falar. Então, eu tenho um trecho, eu tenho um parágrafo, aí já extenso, no qual foi feito um resumo, né, do autor em questão ali. E no final desse parágrafo, estou colocando lá a citação do autor, sobrenome do autor em caixa alta, maiúscula, né, seguido de vírgula e ano. Então, não foi necessário colocar a página, porque foi uma citação indireta, foi um resumo no qual eu coloquei ali
da obra do fichamento que foi realizado. Ele está em negrito ali só para destaque no vídeo. No documento mesmo em si, a gente não coloca citação em negrito. Depois também tem um outro trecho ali, né, um outro parágrafo mais curto, que também tem o mesmo tipo de citação, né? Foi só para mostrar para vocês ali que tanto um trecho mais extenso ou menos extenso, ele vai estar do mesmo jeito na hora de colocar lá a citação, ok? Então, também não é em negrito, porque ali só está em negrito para destacar para vocês observarem. Então, aqui é um exemplo de citação indireta, né? Onde eu coloco a ideia do autor, né? Com as palavras pessoais, né? E não, por isso não necessita de número de páginas, porque é uma citação indireta. Aqui mesmo exemplo, né? É um parágrafo normal, só que no caso, nesse exemplo, é como se tivesse copiado e colado na íntegra essa frase do autor. Então, por isso que é uma citação direta. Aí eu necessito utilizar o trecho, né? O texto copiado entre parênteses, tá? Seguido no final com entre parênteses, sobrenome em caixa alta, vírgula ano, vírgula número de páginas, tá? E o ponto final depois da fechada do parênteses, nunca ponto final depois da aspas, tá? Então, toda vez que a citação for no final do parágrafo, o ponto final é a última coisa que é colocada. Posso também fazer citação no meio do corpo do texto. Aí o sobrenome do autor não está em caixa alta. Então, uma dica que eu vou passar para vocês é o seguinte: eu posso fazer vários fichamentos. Na verdade, eu necessito fazer vários fichamentos para que eu possa compor, né, o meu trabalho, para que eu possa organizar e criar a introdução do trabalho, que eu possa ter citações no desenvolvimento do trabalho e tudo mais. Para isso, para a gente não se perder, uma dica que eu dou para vocês, que quando vocês estão preparando o fichamento, para cada parágrafo que você redigir ali nesse fichamento, né, sendo citação direta ou indireta, é bom que você coloque lá no final do trecho, né, que você fez, que você produziu, a citação do autor, né? Sendo citação direta, você vai colocar sobrenome do autor, o ano e a página. E citação indireta, você coloca só o sobrenome do autor e o ano em cada final de parágrafo. Porque na hora que você juntar todos os fichamentos, fica mais fácil de você identificar da onde saiu aquele parágrafo, da onde saiu o outro parágrafo. Porque se você, na hora de juntar o fichamento, você não fizer isso, depois você vai perder tempo buscando essas referências nos textos que você acabou guardando. E quando, terminando lá de todo o levantamento dos seus fichamentos, né? Eu já fiz muitos fichamentos, eu acho que já dá para compor um texto, né? Utilizando todo esse trabalho que teve com o levantamento aí bibliográfico e produção de fichamentos. Então, chega a hora de unir esses fichamentos. Então, eu posso fazer uma união mais grosseira, né? Para depois refinar, juntando todos os fichamentos no mesmo documento, e aí eu intercalando, né, de acordo com as palavras-chave que você realizou, né, você pode fazer fichamento de uma palavra-chave, fichamento de outra palavra-chave e depois compor todas juntas no mesmo documento. Então, o que você vai fazer? Você vai selecionando os trechos e intercalando uma com a outra. E é necessário, entre uma citação e outra, colocar uma frase que é um elo de ligação, tá? Sempre colocar uma frase ligando a outra, para que não fique citação em cima de citação.
Então aqui, só para lembrar mesmo, né? Vamos colocar aqui exemplos de referência. Então aqui um exemplo de livros. Como que faz citação de livros? Sempre que tiver uma referência de livros, você tem que seguir sobrenome do autor, vírgula, nome. Lembrando que o nome pode ser abreviado. Uma dica que eu dou é, se você for usar todos os nomes abreviados, então procure fazer isso na sua referência inteira dessa forma, tá? Se você procurar fazer a citação, né, na referência bibliográfica, não abreviar os nomes, então use esse critério para todas as referências para ficar padrão, tá? Então, é sobrenome do autor em caixa alta, o nome do autor em caixa normal, caixa baixa, só os primeira letra em maiúscula, né, seguido de ponto e seguido de título. Então, o título no livro, ele é em negrito, tá? Se tiver subtítulo, usar 2 pontos e acrescentar o subtítulo. O subtítulo não é em negrito. Após terminar o subtítulo, coloca-se ponto e a edição, caso seja maior que a primeira. A primeira não necessita ser colocada na citação, tá? Já compreende que a primeira. A partir da segunda já é necessário colocar. Então, segunda, né? Coloca o número, ponto, ED de edição, né? E depois seguido da cidade da publicação e a editora que foi publicadora dessa obra, tá? Então, no caso aqui, foi dado o exemplo como Castro, né, vírgula, Domingos, o nome do livro Auditoria Contábil e Controle Interno do Setor Público, na 3ª edição, na cidade de São Paulo, editora Atlas, vírgula, ano 2010, tá? Normalmente, coloca-se vírgula e o total de páginas da obra, tá? É sempre bom que você consulte a obra realmente física, né? Se não for possível a obra física, você pode fazer consultas através de link. Se você, no caso, consultou a obra em formato online, é necessário que você acrescente nessa citação aqui, então, após o ano, né? E o número de páginas, se for fornecido na obra, você vai colocar disponível em, abre o sinal de maior e o sinal de menor. Dentro desses sinais, você vai colocar o link da onde você extraiu essa obra, tá? E ponto final, acesso em 2 pontos e coloca ali a data, o mês abreviado e o ano da onde foi o período que você fez a pesquisa, tá? Lembrando que é necessário você remover o hiperlink quando você coloca lá o link da obra consultada em questão. Por exemplo, disponível em, você coloca o link, mas você remove o formato link. Quer dizer o quê? Ele não pode ficar em azul e nem sublinhado. Aqui também, né, acabei falando no slide anterior, mas aqui eu tenho exemplos de livros online. Então, é a mesma coisa, tá? Eu tenho que fazer a citação do sobrenome do autor, o nome dele, o título em negrito, né? E como foi acessado de forma online, necessito colocar disponível em, coloca-se o link e o acesso de quando foi feito essa pesquisa. Lembrando que a abreviação no acesso, né? Acesso em, coloca-se a data, o mês tem que ser de forma abreviada, tá? Sempre seguido de ponto, menos o mês de maio. O mês de maio não precisa abreviar, tá? Não se deve abreviar. E seguido aí do ano que você fez a pesquisa, certo? Terminando com o ponto final. Lembrando aí, então, se eu tiver dentro dessa obra, a publicação da obra for de apenas um autor, coloca-se, então, um autor, né? O sobrenome e nome, ponto, o título, ponto, o ano. Depois, disponível em, e coloca ali o link, né, da obra publicada, porém remover o hiperlink, quer dizer o quê?
tirar a cor azul e tirar o sublinhado do link em destaque, tá? Seguido de ponto final, acesso em a data, mês e ano no qual foi feita a pesquisa, tá? Lembrando que se eu tenho uma obra que ele tem mais de um autor, entre um autor e outro a gente utiliza então o ponto vírgula, tá? Se eu estou trabalhando com artigos de revista, de simpósios, de congressos, aí é diferente na hora de lançar a referência, tá? Eu tenho aí sobrenome, nome, continua igual, né? O sobrenome em caixa alta, né? Seguido do nome, ponto, o título do artigo em questão, tá? Ponto, o nome da revista, né? Ou o nome do simpósio, o nome do congresso, lembrando que agora quem vai ficar negrito não é mais o título da obra, no caso o título do artigo, e sim a obra em si, que no caso é revista. Então a revista, o simpósio, o congresso é que vem em negrito, ok? Não mais o título da obra. E aí seguido sempre do que? De volume da obra, do número da obra, o fascículo da obra, dependendo, tem fascículo. Normalmente também é apresentada a periodicidade da revista, né? Por exemplo, semestral, bimestral e o ano, tá? Normalmente é colocado também a página do que compreende o artigo. Então, se a revista saiu na página 10 até a página 15, você tem que colocar então 10 P.10-15, tá bom? Para não pode esquecer isso também. Recapitulando então a citação, né, direta e indireta no corpo do texto. Dentro do corpo do texto, podemos fazer a citação no início de uma frase, no meio de uma frase e no final de uma frase. Se eu faço no início de uma frase, sempre eu tenho que usar uma palavra que introduz o autor, por exemplo, segundo fulano de tal, de acordo com fulano de tal. Então, no exemplo aqui eu estou colocando segundo Silva, o Silva está em caixa baixa, né? Somente a primeira letra que está em maiúsculo, coloco lá entre parênteses o ano, somente, sem a página, porque é uma citação indireta, né? E coloco o resumo no qual eu fiz sobre o pensamento do autor, tá? Se eu for fazer no meio da frase, eu posso escrever, por exemplo, uma introdução na frase, colocar o sobrenome do autor e o ano entre parênteses e continuar com o meu resumo. Se eu for colocar o resumo da obra, né, num parágrafo, e for fazer uma citação no final do parágrafo, então toda a citação tem que estar entre parênteses, usando caixa alta para o sobrenome do autor, o ano e fecha parênteses e ponto final, ok? Se é uma citação direta, na onde eu vou usar a frase totalmente do autor, né, uma cópia da frase do autor, então eu também posso proceder da mesma forma, no início do parágrafo, no meio do parágrafo, no final do parágrafo. A diferença aqui é que sempre eu tenho que colocar entre aspas a frase do autor, e onde eu vou fazer a citação do sobrenome dele, seja no final de frase ou no meio de frase ou começo de frase, eu necessito colocar aí a página da onde eu estou tirando essa frase. Então, em uma obra, seja ela livro, seja ela revistas, né, artigo de revistas, de simpósio, o que for, da obra no qual eu pesquisei, se tiver mais de um autor, a gente separa o sobrenome dos autores entre ponto e vírgula. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma obra feita pelo autor Silva, o autor Pereira e o autor Gonçalves. Como são 3 autores, eu separo um do outro utilizando ponto e vírgula, tá? Seguindo aí de vírgula e ano. Isso em parênteses, caixa alta,
se for no final do parágrafo. Se for no início de parágrafo ou no meio do parágrafo, eu vou usar sempre uma palavra ou uma frase antes da citação, né? E vou citar os autores em caixa baixa, apenas com a inicial em maiúsculo, separados de vírgula, não mais ponto e vírgula, e sim vírgula. Por exemplo, Silva, vírgula, Pereira e Gonçalves, e aí coloco entre parênteses o ano de publicação e sigo com o meu resumo. Se for uma citação direta, vou usar da mesma forma, separação entre autores, né, com até 3 autores, coloco ponto e vírgula, se for no final do parágrafo, em caixa alta, entre parênteses, né, os sobrenomes do autor, vírgula, ano, vírgula, a página da onde extrair a frase, tá? Isso em citação direta. Se for no início início do parágrafo ou no meio do parágrafo, é necessário que eu faça a citação em caixa baixa, apenas a primeira letra em maiúsculo. Exemplo, Silva, vírgula, Pereira e Gonçalves. Aí vou colocar entre parênteses o ano, vírgula, página, fecho parênteses, abro aspas, coloco a frase do autor, fecho aspas e ponho o ponto final, ok? Isso é uma lembrança para a citação no corpo do texto, citação indireta e citação direta. A diferença na citação no corpo de texto está quando é mais de 3 autores, tá? Enquanto são 3 autores, eu vou separar esses autores entre ponto e vírgula, tá? Se for no final de parágrafo, se for no meio do parágrafo e no início do parágrafo, eu vou usar então separação entre autores utilizando vírgula, tá? Porém, quando eu tenho mais de 3 autores, no corpo de texto eu não preciso ficar citando mais de 3 autores, e sim usar a expressão etial, tá? Então, no exemplo anterior, tinha 3 autores, eu coloquei os 3 autores no corpo do texto em citação direta ou indireta. No caso de acima de 3 autores, eu não necessito colocar aí todos os autores na citação do corpo de texto, tá? Então, eu uso a expressão etial. Por exemplo, Silva etial, ponto. Depois acrescenta a vírgula e o ano. Isso se for na citação indireta. Se for na citação direta, eu vou utilizar Silva, expressão etial, ponto. Aí vou colocar a vírgula, o ano e a página em questão que eu estou utilizando para fazer a citação aí da frase entre aspas, porque é uma citação direta. Então, qual que é a diferença? Apenas na expressão etial, tá? Na expressão etial significa que tem mais autores. Agora, numa citação direta, né, onde eu tenho até 3 linhas, né, citadas ali, entre aspas, da frase que eu retirei do corpo do texto de alguma obra aí específica de um autor, eu coloco normalmente até 3 linhas, entre aspas, normal, faço a citação. A partir do momento que passa de 3 linhas, é necessário que eu faça um recuo de 4 centímetros e diminua a fonte. Então, no corpo de texto, segundo as normas da BNT, eu utilizo fonte 12. Quando eu vou fazer uma citação direta e faço acima de 3 linhas, é necessário que eu utilize um recuo de 4 centímetros e diminua a fonte mais diminuo menos 1, no caso. Se eu estou usando no corpo de texto 12, aqui no recuo eu vou usar fonte 11, tá? Então, eu posso fazer essa citação da mesma forma que eu já expliquei. A citação direta, no caso, vou precisar utilizar o ano e o número de páginas. Então, se eu for fazer aí no início de uma frase, né, de um parágrafo, eu vou então colocar em letra minúscula, né, apenas a primeira letra em maiúscula, que é o sobrenome do autor, no caso aqui Almeida, abro parênteses, coloco o ano, vírgula, página, porque é obrigatório colocar a página aqui,
né? E como eu estou fazendo um recuo de 4 centímetros, eu não necessito colocar parênteses, porque o recuo já diz que é uma citação direta. Também posso colocar de outra forma a citação, que explico no próximo parágrafo. Então, como eu disse, a citação também acima de 3 linhas, né? Que é feito aí um recuo de 4 centímetros, diminui-se a fonte menos 1, né? Tava 12, passa a ser 11, e a citação posso também fazer no final de parágrafo. Nesse final de parágrafo, lembrando que a citação deve estar entre parênteses, o autor, sobrenome do autor em caixa alta, seguido de vírgula, coloca-se o ano, vírgula, coloca-se a página, fecha o parênteses e ponto final. Então, recapitulando, tá? Toda vez que eu fizer um fichamento, que eu vou fazer uma citação, sendo direta ou indireta, é necessário que eu faça sempre a citação no final ou no meio do texto. Ok? Existem as frases de elo de ligação que eu necessito colocar entre uma citação e outra, mas na frase que eu estou utilizando como forma de resumo, uma citação indireta que fiz do autor, ou uma citação que eu fiz copia e cola do autor, é necessário que tenha citação, tá? Então, a citação indireta é quando você resumiu o texto do autor, você colocou com suas palavras, então você vai fazer o quê? A citação e vai colocar o sobrenome e o ano do autor entre parênteses, com caixa alta, no final do parágrafo ou no início do parágrafo, no meio do parágrafo, utilizando sempre uma palavra antes, chamando o autor. Por exemplo, segundo fulano de tal, em caixa baixa, né, apenas a primeira letra em maiúsculo e entre parênteses o ano da publicação, tá? E segue com seu resumo. Se for uma citação direta, mesma coisa, procede-se da mesma forma. A única diferença aí é que tem que acrescentar o número da página que você extraiu a sua frase, né, a frase do autor, entre aspas. Aí é citação direta dentro do corpo do texto. Então, se você faz uma citação com até 3 linhas, não é necessário fazer recuo. Se for necessário acima de 3 linhas, né, passou de 3 linhas, então é necessário fazer um recuo de 4 centímetros e diminuir a fonte, tá? Nesse recuo, não é necessário colocar parágrafo, não se usa colocar parágrafo, tá? Então, de acordo com a citação ali, passou de 3 linhas, é necessário colocar uma fonte tamanho 11 com espaçamento simples, tá? Se for até 3 linhas, não é necessário fazer o recuo de 4 centímetros.